Neopad S145 já apareceu anteriormente aqui no canal, mas ele retornou por um bom motivo. Ele é um dos novos notebooks de 2020 que utilizam o AMD Ryzen 5 3500U, que não é exatamente novidade, mas que está bem difundido no momento do lançamento desse vídeo. O 3500U é o processador da AMD que veio para atacar de forma bem agressiva o mercado de notebooks perto da faixa dos R$3.000. Sabendo que geralmente a AMD tem preços entre 10 a 15% menores que seus similares Intel e que o seu nome ainda não é tão conhecido assim entre o usuário médio de notebooks, a dúvida que fica é, vale pegar um notebook com esse tal de AMD 3500U? É o que a gente vai tentar te responder hoje. E claro, se você se interessar por um S145 com AMD, com Intel ou qualquer outra configuração, terão links na descrição para todos eles. Comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais conteúdo. Para começar, vamos falar um pouco do notebook como um todo. O corpo do S145 de 2020 é basicamente o mesmo de 2019, que a gente já testou aqui no canal. Ele é todo feito em plástico, que é uma escolha mais econômica, bastante normal nessa faixa de preço, mas tem suas desvantagens. Dentre elas, esse material costuma manchar com facilidade, o que é um problema para algo que você apoia a mão o dia inteiro. Ele também é bastante sensível a arranhões. Por outro lado, ele tem uma aparência bem minimalista, com uma textura levemente escovada na tampa superior, que dependendo da luz até parece ser completamente liso, o que o deixa bastante discreto e até com uma cara premium, apesar de simples. É uma máquina legal para você levar para a faculdade ou para uma reunião. Eu acho bem interessante que colocando lado a lado com o L340 ou com o Yoga S740, você percebe que todos seguem exatamente a mesma linha de design, com acabamento e componentes diferentes, é claro. O S145 agrada por ser bastante leve, eu até assustei, e fino, só que geralmente isso aí tem uma consequência, uma quantidade menor de portas de conexão. São apenas 3 entradas USB e uma para cartão SD, daquele grandão mesmo, além da entrada para fone de ouvido e da saída HDMI. Eu uso o notebook assim há um tempo e eu já me acostumei com algumas dessas ausências, mas não tem como negar que um RJ45, que é o cabo de internet, seria bom quando o Wi-Fi não tá legal, e uma outra porta USB nunca faz mal, mas também não tem ninguém fazendo melhor na faixa de preço. Em questão de teclado, temos uma boa confusão aqui no Escolha Segura. Enquanto eu, Bruno, até que gosto um pouco mais do que a Lenovo entrega, o Matheus achou que apesar de macias, as teclas resistem demais, demorando para registrar o clique. Em questão de trackpad, temos o comum para a faixa de preço. O deslizar vem bem desregulado, mas dá para implementar os itens de precisão do Windows. É basicamente um kit usável. Difícil achar pior e melhor pelo preço. Agora, um ponto importante e problemático do S145 é a sua tela. Importante porque esse é o notebook de entrada com as menores bordas da categoria e problemático porque a qualidade do que temos aqui é simplesmente fraca. Tecnologia TN e resolução apenas HD. As outras características também vão mal, e você nota isso ao trabalhar em ambientes mais claros. O contraste é bem ruim e até atrapalha um pouco da nitidez das fontes e dos ícones. Você pode até usar um modo escuro em tudo se encontrar ou, se possível, calibrar a tela, mas mesmo assim o resultado fica apenas satisfatório. Felizmente, como o S145 vende muito, você consegue fazer um upgrade dessa tela para uma IPS, algo que pode ser legal, mas que custa ali pelo menos de 500 a 700 reais, quem sabe até mais. Infelizmente não tem muito para onde fugir nessa faixa de preço, o que nos leva para, claro, o desempenho. Existem diversas versões do S145, mas o que temos por aqui é o que eu acredito ser o melhor custo-benefício para o usuário médio. Se você estava preparada ou preparado para gastar um pouco menos, parcelem mais vezes e tenta pegar esse equipamento para ter mais tempo de uso com o notebook. Estava pensando em um processador melhor com um disco rígido? Esquece! E claro, não pensa em 4 GB de RAM. Aliás, eu nem falei a configuração do notebook, né? Ryzen 5 3500U, SSD do tipo M2 de 256 GB e 8 GB de RAM, onde 4 são soldados e 4 podem ser trocados. O Ryzen 5 realmente consegue ter ganhos bons quando você está trabalhando com 2 memórias RAM em paralelo, então esse computador aqui está super equilibrado. Para facilitar, o Ryzen 5 sempre se parece com o Intel i5 vigente, então temos uma máquina bem equilibrada. A própria Lenovo oferece uma versão de S145 com o Intel i5 1035G1 e HD de 1TB, que nós vamos comparar por aqui e comentar mais a fundo em um vídeo separado. Atualmente o AMD sai por R$3.000 e o Intel por R$3.300, o que o deixa ainda mais caro, já que falta o SSD, que é uma peça também mais cara.
quando comparamos as duas configurações, o Ryzen fica um pouco para trás na velocidade absoluta do processador. Não é uma diferença tão significativa, mas o torna um pouco pior para atividades bem específicas, mas a diferença é muito pequena. Rodar um Cinebench em single core dá uma vantagem perto de 20% para o Intel, que também se sai melhor em testes single core no Geekbench. Quando ativamos todos os núcleos de uma vez, o Ryzen 5 3500U consegue levar melhor em alguns testes, ou simplesmente se manter parelho com o Intel, que leva melhor em muitos outros. No 3D Mark, de apenas CPU, por exemplo, os dois ficaram realmente muito parecidos, o que acaba dando a vantagem de preço para a AMD, que basicamente entrega o mesmo por menos. Ok, tá, o Intel vai um pouquinho melhor, mas é tão pouco, gente, é tão pouco. Vale considerar também que, como estamos falando de processadores medianos, uma das peças que mais faz diferença é o SSD. Além de reduzir o tempo de inicialização do Windows por uma boa margem, você leva menos tempo também para instalar jogos pela Steam, salvar um arquivo grande e até para buscar um aplicativo na barra de atalhos do Windows. O PC no geral fica mais rápido, então foquem em SSD. Se você pensa no tempo que leva para fazer qualquer coisa, de novo, o SSD é peça-chave. Além disso, um dos principais interesses de quem vem nos perguntar sobre notebooks nessa faixa de preço é jogar, e nesse caso, a placa de vídeo integrada da AMD, a Vega 8, fica bem na frente. Alguns dos processadores mais potentes da Intel estão usando uma solução nova, chamada Intel Iris ou Iris Plus, para substituir o Intel UHD, mas esses processadores com final G1 ainda estão utilizando algo mais próximo das placas integradas antigas e que deixam um pouco a desejar. O GTA V, que eu já comentei, roda bem próximo dos 60 quadros por segundo no Ryzen, na configuração mínima em 720p, que é a resolução da tela. Se você preferir, dá para sacrificar alguns quadros, chegando mais ou menos em uns 45 por segundo, caso queira subir as texturas para o alto. Enquanto isso, no Intel você sofre para chegar nos 30 quadros por segundo, e em algumas situações, como pilotando um avião ou se houverem muitos NPCs por perto, o jogo fica mais travado, é quase impossível de jogar. Voltando pro Ryzen, Valorant ficou numa média de 100 quadros por segundo. Em alguns jogos mais simples, como Civilization 6, você consegue jogar até sem estar na tomada, mesmo que só por 2 horas. O Teteu descobriu isso daí quando ele ficou sem energia na casa dele. Falando nisso, o Ryzen leva vantagem também quando o assunto é duração de bateria. Eu esperava que o Intel levasse a melhor por conta da sua frequência base, de apenas 1 GHz. No entanto, a gente testou ele de várias formas diferentes, com brilho no máximo, com brilho no mínimo, usando mais de 90% da CPU ou até menos de 10%, lá estático. E o Ryzen, no geral, aguentou mais tempo ligado. Às vezes a diferença era só de 1 minuto, muito pouco. Às vezes ele aguentou mais meia hora, mas em nenhuma das vezes o resultado se inverteu. De novo, a diferença não é tão grande, porque o máximo que a gente conseguiu foi meia hora a mais, mas dá pra falar que sim, ele gasta um pouco menos. A única desvantagem do notebook com AMD é que esse ganho em performance gráfica não vem de graça. A Vega 8 precisa de uma quantidade maior de memória RAM para funcionar direito, e por conta disso vale a pena considerar trocar até essa memória avulsa de 4 para uma de 8 GB, totalizando 12. Em nenhum momento com esse notebook aqui de 8 GB eu senti falta de memória. No entanto, se você tentar jogar algo mais pesado, talvez haja uma pequena queda na performance. Ou se você quiser, sei lá, usar um Photoshop com mais abas abertas, pode ser esse o primeiro upgrade necessário. Para concluir, depois de usar esse notebook por um tempo para trabalhar e para jogar, ficou claro que o Ryzen 3500U aguenta o tranco. A desvantagem na capacidade do processador é muito menor do que os ganhos em performance gráfica e na velocidade do sistema por conta do SSD. Então, um Ryzen 5 com 8 GB de RAM e SSD é não só um bom notebook, como, na minha opinião, um ótimo custo-benefício, o melhor custo-benefício do segmento, já que o Intel está geralmente de 10 a 15% mais caro do que ele. Se eles estiverem com o mesmo preço, ainda vale a pena pegar o AMD por ele ter uma GPU melhor, o que o deixa mais equilibrado, na minha opinião, dando um gás para aqueles que querem dar aquela jogadinha ou que demandam mais de aplicações gráficas com 3D. Se você se interessou, lembre dos links na descrição e deixa também um comentário me dizendo o que você acha desses novos notebooks com Intel i5 ou com AMD Ryzen 5. Se você gostou, não esquece de novo do like, que nos ajuda bastante. Também se inscreve, porque tem vídeos novos de notebook, de guias de compra e de tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!